você que está conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelas nossas redes sociais, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, onde hoje conseguimos nos encontrar para debruçarmos-nos sobre a Palavra de Deus. Nós temos a missão de sermos anunciadores da Palavra, mas essa missão exige que nós tenhamos a compreensão do que significa a palavra, do que ela diz. A palavra é o Senhor que continua a falar em nós, conosco. E a palavra, na tradição e na Escritura, norteia a vida de tantas pessoas. O que ela diz? É preciso estar atento à Escritura. É preciso estar atento àquilo que a igreja ensina. Ora, aqui é um momento no qual nós nos debruçamos sobre a palavra, para que ela, que foi transmitida a todos nós, possa fecundar não só a nossa vida, mas a vida de todos com os quais nós convivemos. Por isso, então, eu convido você a, desde já, a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 17, depois do 20 a 26. Você vai localizar o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, vá até o versículo 17. Leremos o 17 e pularemos do 17 para o 20 até o 26. É o Evangelho que será lido no próximo domingo, no 6º domingo do tempo comum. Enquanto você localiza Lucas, capítulo 6, versículo 17 e o versículo 20 a 26, eu gostaria de lembrar que nós só podemos estar com você por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é a mantenedora de toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América. É ela quem nos dá condições de chegarmos a tantas pessoas, também pelo nosso YouTube, Mãe Piedade. Por isso, se você gosta de nos acompanhar, eu faço um convite. Faça a sua adesão à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, entrando em contato com nossa equipe através do telefone, o DDD 31 3319 6111, 31 3319 6111, ou pelo WhatsApp 31 98791 8072. 31 98791 8072. Espero que você tenha localizado. E daí, juntos, aqui pela TV Horizonte, a fim de darmos inspiração à vida de tantos, inspirarmos vidas pela palavra de nosso Deus, eu te convido a entrarmos na dinâmica da nossa celebração. Para tanto, como nós vamos fazer? Aquele caminho que tradicionalmente eu faço com vocês. Então, juntos lerei o Evangelho, depois você lê individualmente, mais um tempo leremos novamente, já imaginando toda a cena. Tendo imaginado a cena, aí nós vamos entrar em todas ou em algumas das muitas particularidades do texto, a fim de que nós possamos deixar com que ele nos inspire, nos instigue, nos questione. E daí então, na busca de uma palavra qualificada, falar a Deus quais são as nossas limitações, que a palavra nos inspira. E daí então, olhar o que a partir de agora eu preciso fazer e viver para que a palavra em mim produza fruto. Brevemente esse itinerário. Juntos então, eu te convido. Celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos que o Espírito nos ajude, olhando para o horizonte bonito que o Senhor nos propõe, como aqui, por exemplo, no santuário, com essa vista linda que a noite nos proporciona. Pedir que o Espírito nos
ajude a enxergar longe. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimo, caríssima, vejamos então. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 17 e o 20 a 26. Escute bem, feche seus olhos, somente escute. Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, toda gente da Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, vos amaldiçoarem, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Eu vou pedir agora a você para que leia o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 17, e depois, do 20 a 26, que você leia com bastante atenção. Em silêncio, só você. Vamos juntos? Agora, fechando seus olhos, eu peço que você imagine essa cena. A cena que o Evangelho nos traz. Vamos lá? Fechando seus olhos, escute bem. Imagine-se dentro desse horizonte, dessa cena que é apresentada no Evangelho. Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu.
porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Caríssimo, caríssima, esse texto, ele é extremamente denso, rico demais. Por isso eu gostaria de, com vocês, olhar para alguns detalhes que a narrativa pode nos trazer. Vejamos. Primeiro ponto importante é que Jesus está num lugar plano. Ele está num lugar plano, logo, todos estão no mesmo nível. Segunda coisa, se há um grupo significativo de pessoas, aqueles que estão próximos escutarão com facilidade. Aqueles que estão lá no final terão dificuldades para ouvir. Portanto, nessa cena, eu imagino Jesus falando bem alto para que aqueles que estão mais ao fundo consigam escutar. Vejam, os que estão mais distantes também escutarão, mas os que estão perto escutarão um grito. Ele levanta os olhos para os seus discípulos e diz: bem-aventurados vós os pobres. Versículo 20. Vós os pobres. Ora, esse é o dado significativo. Esses pobres aqui não são aqueles pobres em espírito. Aqui, Jesus está falando literalmente dos desprovidos de comida, de moradia, de sustento, de amparo. Ele está falando literalmente no Evangelho de Lucas de pobre, 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 pobre mesmo, daqueles que não têm bens, que não têm facilidades, aqueles que são considerados desprovidos de tudo. E como nada tem a oferecer, só tem uma pessoa a contar: Deus. É diferente dos pobres em espírito, porque os pobres em espírito são aqueles que se colocam na condição de dependentes de Deus. Percebeu a sutileza? Não, aqui Lucas está falando, não, é pobre, pobre, pobre mesmo. Segunda coisa, esses pobres que não têm nada receberão o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, que passam falta, que necessitam não só de dignidade, mas daquilo que sustente as suas vidas, que os sacie. Jesus vai dizer: sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque para algumas pessoas a vida é literalmente um vale de lágrimas. Pelas inúmeras dificuldades que passam, pelos descasos de tantos, é claro, pela insuficiência para tantos em alguns casos, mas principalmente pela omissão e descuido de tantos, choram. Ele vai dizer: rireis. Vocês vão um dia rir. Bem-aventurados os homens que vos odeiam. Bem-aventurados vós quando os homens vos odeiam. Bem-aventurados vós quando os homens vos odeiam, vos rejeitam, expulsam, vos insultam, amaldiçoam o nome de vocês, a vida de vocês, por causa do Filho do Homem. Vejam,
Quem é odiado, expulso, insultado, amaldiçoado por causa do Filho do Homem, porque assumiu seguir o Filho do Homem, que é Cristo. A vocês digo: alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Por quê? Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Elias, pobre. Eliseu, pobre. Vejam, eram pobres. Não tinham nada a não ser o seu socorro ao Senhor. Jeremias, o seu escrito é um lamento cheio de tristeza. Ora, Eliseu passou fome, Elias passou fome. Isaías viu o seu povo na pobreza, como seu povo pobre de infraestrutura, porque Jerusalém no seu tempo estava completamente destruída e tinham que reconstruir. Choravam por causa das tristezas que passaram, não só no exílio, mas ao reconstruir a vida, recomeçar, a dor era presente. Foi assim que viveram os antigos profetas. Jesus olha para seus discípulos e agora está dizendo: vocês estão no chão da história e agora, caminhando comigo. Saibam, tudo isso é presente. Sois pobres, tendes fome, chorais, são insultados, amaldiçoados, achincalhados, mas tudo há de passar. E agora, ele entra para uma outra coisa muito interessante e rica também. No versículo 24. Ai de vós. Esse ai de vós, gente, eu preciso trazer esse contexto, porque esse ai de vós não é o ai de vós da repreensão, como nós temos o costume. Ai, 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 ai. Agora é diferente. Esse ai, ele, para ser traduzido, eu vou trazer essa imagem. Quando meu avô paterno faleceu, como acontecia tradicionalmente anos atrás, e como meu avô morava no interior, nós fomos até lá levar o corpo dele. E na sala, os vizinhos, primos, parentes, todos vinham para o interior. E na sala tinha um sofá, a cabeceira do caixão, o corpo do meu avô e aqueles que iam cumprimentar. E eu me lembro da minha avó, durante toda uma noite, desde o início do velório, falando somente isso. Ai, 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 de lamento, um ai fúnebre. Também aquele ai de quando alguém recebe a mensagem: não tem mais nada o que fazer, agora é só esperar a morte. Me lembro de uma cena que vi, de uma mãe que recebeu essa notícia do seu filho recém-nascido que estava para morrer, e ela dizia: ai, ai. Esse ai não é de recriminação, mas é aquele de quem vê alguém fazendo uma escolha profundamente triste, a pior escolha para a sua vida, que só o levará à morte, e diz: mas ai de vós, ricos, porque agora tendes consolação. Quais ricos? Aqueles que são os responsáveis por fazer com que os pobres sejam condenados a essa realidade de profundo desamparo. Mas vejam, não é somente isso. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Não é o fato somente de serem ricos. Não é o fato somente de serem ricos. É o de serem os ricos
indiferentes àquilo que acontece ao seu redor. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Lembremos-nos uma coisa muito interessante, que no período da guerra, muitas pessoas que tinham muito dinheiro, que tinham uma vida bem consolidada, ficaram completamente pobres. Porque tudo que possuíam foi carcomido por aquela crise terrível. E daí, o que quer dizer aqui? Quando nós somos completamente indiferentes a sofrimento e à necessidade de tantos, ela um dia chega na nossa própria história, nem que seja nos nossos descendentes. Lembramos-nos também daquele ditadozinho: pai milionário, filho rico, neto pobre. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Mas não é somente rir, é aqueles que riem do choro, da tristeza e do sofrimento de outros. A indiferença é tamanha que não conseguem perceber que no grande plano da história, todos estamos por igual. Um dia podemos também sofrer. Ai de vós quando todos vos elogiam. É só por causa do elogio? Não. É porque quem quer tanto elogio e quer ser reconhecido pode correr o risco de fazer tudo para ser elogiado e não viver a coerência fundamental da vida. Vejam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Os profetas de Baal tinham fartura, riam, ricos, faziam tudo pelo elogio e mais, a indiferença. Eram os falsos profetas. Enfim, eu peço você mais um instantinho, dá uma passada nessa imagem toda. Releia o Evangelho agora com esses traços que nós refletimos e quero dizer, essa reflexão, ela está embasada na teologia do Evangelho de Lucas. Não há nenhum interesse em trazer algo que seja diferente do que diz o evangelista Lucas. Leia o texto com atenção e agora veja se não é bastante inquietante. E juntos façamos a nossa oração então. Senhor, que nós possamos nos alegrar na Tua companhia, na Tua presença, e que possamos cada dia optar por aquilo que não nos leva à morte e nem conduz outros à morte. Ajuda-nos, Senhor, com a Tua graça, a sermos fiéis à Tua palavra e a trilharmos o caminho da vida, a qual viestes nos chamar. Nós vos pedimos isso, vós que sois Deus e que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, o último ponto. Ao longo de toda essa semana, do restante desses dias, pense um pouquinho como esse evangelho está traduzido na minha vida. Quais os pontos que o evangelho apresenta na minha vida? Exemplo, será que eu sou mais aquele que está na parte dos ai, lamento, ou aquele que pode ser considerado bem-aventurado?
Aí imediatamente alguém falar assim: padre, ninguém quer ser pobre. Eu sei. Ninguém quer ficar chorando. Eu sei que ninguém quer ter fome. Eu sei. Ninguém quer ser odiado, desprezado, insultado, amaldiçoado. Eu sei, concordo com você, mas a perspectiva principal aqui é a seguinte: você consegue se perceber com Cristo, pisando o mesmo chão, a mesma história e olhando nos olhos de todos aqueles com quem você convive e ser comprometido em fazer com que aquilo que Jesus nos ofereceu chegue aos outros? Essa é a pergunta principal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Deus te abençoe e te guarde.